Uma igreja doente. Olá, hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022 e nós estamos aqui para fazer novamente os nossos breves estudos da Palavra de Deus, nossos breves estudos bíblicos que estamos fazendo todos os dias. Você sabe, estamos com o desafio em Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto, de lermos a Bíblia juntos. Começamos no livro de Mateus e já estamos em 2 Coríntios, especificamente em 2 Coríntios, capítulo 10 hoje. E hoje vamos falar sobre uma igreja doente. Mas antes de nós falarmos isso, os nossos breves avisos que a gente sempre deixa aqui, todos os dias esses áudios são postados na página do YouTube da Lagoinha Castelo, assim como no canal da Lagoinha Castelo, no Spotify. Você pode compartilhá-los com outras pessoas que você ama, você pode curtir, você pode ativar as notificações e fundamentalmente compartilhar, porque você vai abençoar a vida de outras pessoas. Nós também temos falado aqui sempre, compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar no processo de leitura da Escritura, porque ela te ajuda numa leitura disciplinada do texto bíblico, sempre separando um texto do Velho Testamento, um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos, um trecho de Provérbios. E se você fizer essa leitura todos os dias, ao final de 365 dias, você terá lido a Bíblia toda. E a gente também gosta de lembrar, nós temos os estudos bíblicos em Lagoinha Castelo às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras, e no domingo nós temos 2 horários com a Escola Bíblica Dominical às 8h30 e às 17 horas. Entre nos canais digitais da igreja e veja quais são os dias e quais são os estudos para que você seja informado. Não perca essa oportunidade. Uma igreja doente. Hoje nós vamos falar sobre uma igreja doente. Nós vamos ler 2 Coríntios 10, de 1 a 5. O texto diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Esse humilde e audaz, aqui no texto da NVI, que eu estou lendo como referência, estão entre aspas, ok? Então o apóstolo Paulo está falando aqui de maneira irônica. Eu que sou humilde, entre aspas, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Essa era uma crítica que Paulo vinha sofrendo. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obrigue a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu vou começar o texto aqui, lendo um trecho do livro que estamos adotando como referência, do Colin Kruse. Ele diz assim: o leitor vai notar uma mudança marcante de tom ao sair dos capítulos 1 a 9 e entrar nos capítulos 10 a 13. Na primeira sessão, o tom básico é de alívio e conforto, ou seja, de 1 a 9, de confiança em Deus e nos coríntios, a despeito do fato de Paulo ter sentido a necessidade de explicar sua mudança nos planos de viagem e de enfatizar a integridade de seu ministério. O tom da segunda sessão é bem diferente. Está marcada de sátiras e sarcasmo, autodefesa calorada, reprimendas contra os coríntios e ataque amargo atirado aos intrusos que se infiltraram e que agora influenciam a congregação. Essa marcante mudança de tom, dentre outras considerações, levou a maioria dos comentaristas recentes a ver os capítulos 10 a 13 como sendo provavelmente a maior parte de outra carta, se não a carta toda, escrita antes ou depois dos capítulos 1 a 9. Muitos concluíram que os capítulos 10 a 13 devem ser identificados como a carta severa, escrita depois de 1 Coríntios, mas antes de 2 Coríntios 1 a 9. Outros argumentam que os capítulos 10 a 13 foram escritos depois dos capítulos 1 a 9 de 2 Coríntios e possivelmente constituem a maior parte de uma quinta carta escrita por o apóstolo aos Coríntios. Essa última teoria é a que adotamos como hipótese de trabalho ao comentarmos os capítulos 10 a 13 a seguir. Quanto à sua discussão mais completa da natureza dos capítulos 10 a 13 e seu relacionamento com o resto da carta, veja a introdução, e aqui ele fala que a gente volte à introdução. Mas você já entendeu aqui, Paulo está enfrentando uma oposição determinada, uma oposição firme dentro da igreja, e essa oposição é de judeus cristãos que se apresentam como apóstolos de Cristo.
eles se apresentam como apóstolos de Cristo, davam grande valor a um discurso eloquente, a demonstrações de autoridade. Nós já falamos isso em 1 Coríntios. Era muito comum que os irmãos em Coríntios achassem que o culto precisava de algumas manifestações, eventualmente até sobrenaturais. Dava muita ênfase a visões e revelações, operações de milagres, como se isso fosse o trabalho de um verdadeiro apóstolo. Mas o fato é que essa oposição começa a acontecer de forma muito marcada em relação ao apóstolo Paulo. E a crise narrada entre os capítulos 10 a 13 é a mais severa que Paulo vai encontrar em relação aos coríntios. Nesse trecho especificamente, ele tem que fazer uma série de coisas. Eu elenquei algumas aqui. Ele tem que apresentar suas credenciais apostólicas, ele vai ter que citar sua ascendência judaica, ele vai ter que mostrar seus sofrimentos apostólicos, ele vai ter que falar das visões e revelações que ele já havia experimentado, ele vai ter que relembrar os autores que ele havia mostrado os sinais de um verdadeiro apóstolo entre eles. E aqui, nos versículos 1 a 5, ele vai rogar aos coríntios que atentem para a situação que está acontecendo entre eles. E ele vai ser irônico para começar no questionamento em resposta aos questionamentos que ele está sofrendo. E ele vai discutir nos versículos subsequentes, nós só lemos até o versículo 5, que a autoridade do seu ministério, e ele menciona isso aqui, nós falamos no versículo 3, que a autoridade do ministério dele não está em padrões humanos. Aliás, ele já havia feito isso em 1 Coríntios 2, que ele dizendo que o evangelho que ele havia pregado não tinha sido por palavra de persuasão humana, mas por demonstração de espírito e de poder. E ele vai dizer aqui que ele vai dizer aqui que as armas do ministério dele não são humanas. Ele vai dizer isso, se você ler o texto todo do capítulo 10, você vai ver isso com muita clareza. Bom, então, o que nós aprendemos no texto de 2 Coríntios, capítulo 10? Nós aprendemos que uma igreja marcada pela presença de Deus não vive em fofoca e em tentativa de derrubar a liderança. Olha o que dizem os versículos 8 a 11. Pois mesmo que eu tenha mergulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com minhas cartas, pois alguns dizem as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Então Paulo, além de falar no versículo 3 que o ministério dele, que os padrões dele não eram padrões humanos, e no versículo 4 que as armas com as quais ele lutava não eram armas humanas, mas eram poderosas em Deus, ele vai mostrar aqui no versículo 8 que havia, nos versículos 8 a 11, melhor dizendo, especificamente no versículo 10, Paulo vai dizer que está enfrentando uma oposição muito marcante dentro da igreja, ao ponto dele dizer no versículo 10, o que ele disse aqui, o que a gente leu agora, alguns dizem, ou seja, a igreja de Corinto estava se comportando de uma forma muito lamentável. E uma coisa que a gente aprende claramente aqui é que igrejas marcadas pela presença de Deus não vivem em fofocas, elas não vivem em conversas paralelas sobre a liderança ou sobre quem quer que seja. O ateste do ministério é a demonstração da presença de Deus. Uma igreja marcada pela presença de Deus é uma igreja onde você tem a espiritualidade clara, marcada pela presença efetiva de Deus, seja na palavra, seja nas orações, seja nos jejuns, seja no serviço. Eu já falei aqui com você sobre o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Se você puder, faça a compra porque vai te ajudar. E por último, o apóstolo faz o que o Jesus ensina. Em Mateus, especificamente Mateus 18, deixa eu verificar aqui, Mateus 18, deixa eu só ver se a referência está certa, porque ontem eu dei uma referência errada aqui, então os irmãos, tá certo, Mateus 18, dos versículos 15 a 17, diz assim: se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro, se ele ouvir, você ganhou seu irmão.
Mas se ele não ouvir, leve consigo mais uns outros, um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Então, Jesus deu as instruções a fazer. E aí Paulo diz que vai fazer isso. Olha o versículo 11. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Nós vamos falar com vocês e nós vamos ser em atos quando estivermos presentes. Nós vamos falar o que tem que ser dito a vocês. Mas como é que eu sei se a minha igreja está no caminho correto ou não? Porque nosso estudo de hoje começou com a ideia de uma igreja doente, que era exatamente o que a igreja de Corinto era. Como eu sei se a minha igreja está no caminho correto? Primeiro, ore e busque conhecimento e direção de Deus. Essas são as 2 primeiras coisas que você tem que fazer, orar e buscar conhecimento e direção de Deus. E ao invés de sair falando como a igreja em Corinto fazia. E, novamente, eu os aconselho, compre esse livro chamado 9 Marcas da Igreja Saudável. Então, a primeira coisa, ore, busque conhecimento de Deus. Busque saber o que é uma igreja marcada pela presença de Deus. Porque antes da gente falar assim, olha, minha igreja não é marcada, minha igreja não é saudável, minha igreja está doente, como a gente muito comumente fala no nosso meio, antes da gente falar isso, a gente deveria saber o que é uma igreja saudável, para que a gente tenha um parâmetro apropriado para fazer um julgamento saudável, como o apóstolo Paulo aqui o tinha e o fez. Eu espero que esse estudo possa edificar vocês. Nós ainda vamos explorar um pouco mais desse tema nos capítulos 11, 12 e 13. Um forte abraço, Deus os abençoe.